E aí, gente? Bom, vamos então aqui para a segunda aula de resolução dos problemas envolvendo as operações com os conjuntos numéricos, tá? Então a gente hoje vai falar aqui dos exercícios 5, né? 6 e 7. Bom, gente, então assim, o exercício 5, sejam os conjuntos A, B e C dados pelas condições abaixo. Ó, vejam que eles estão representados por propriedade aqui. Ó. O conjunto A, a propriedade dele é que todos os elementos dele são ímpar e menor que 9. Do conjunto B, todos os elementos são menores que 11. E do conjunto C, todos são pares e menores que 12. E além disso, todos eles pertencem aos números naturais. Então, o primeiro passo é determinar quais são esses conjuntos, quais são os elementos deles, para depois a gente fazer a união, interseção, diferença, tal, o que precisar. Tá? Então vamos lá, vamos determinar quais são os elementos do conjunto A, então. Bom, se eles são números naturais, ó, conjunto A, então, são elementos x que pertencem aos números naturais, e esses números são ímpares e menores que 9. Bom, quais são os números menores que 9 que são ímpares? Né? É isso que a gente tem que saber. Então, são o 1, o 3, o 5 e o 7. Todos são menores que 9 e todos são ímpares. Não tem nenhum outro número ímpar, tá? Além desses aqui, que seja menor que 9. Tá? Até porque pertencem aos números naturais, então só os positivos, não é número inteiro, não entra negativo. Então, são esses aqui, 1, 3, 5 e 7. Agora, na letra B, o conjunto B, né? São elementos que pertencem também aos números naturais, e esses elementos são menores que 11. Então, o conjunto dos números naturais começa no 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Não para nunca. Mas nesse caso aqui, ele só diz que esses elementos são todos eles pertencentes aos naturais, mas menores do que 11. Então, só os menores do que 11. Então, são esses aqui os elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Tá? O 11 não entra, porque não é menor ou igual. Se fosse menor ou igual, aí o 11 entraria também. Mas não é, só os menores, então vai só até o 10. No C a mesma coisa, ó, elementos que pertencem aos números naturais, e esses elementos x eles são par, né? Esse x é par, e além disso ele é menor que 12. Então todos os números naturais menores do que 12, tá? E par. Então são esses elementos, o 0, 2, 4, 6, 8 e o 10. O 12 não entra, né? Porque eles são só menores que 12, não são menores ou iguais a 12. Tá? Então esse aqui é o conjunto, esses são os elementos. Agora vamos fazer essas operações que estão pedindo aqui. Vamos fazer algumas, né? Não vamos fazer todas, vamos fazer algumas. E vamos ver o que acontece. O restante vai ficar para vocês fazerem em casa, tá? Aí, se vocês tiverem dúvidas depois, como sempre, me mandem uma mensagem que eu faço um vídeo com a resolução dele para vocês. Tá? Então, no primeiro conjunto, A união B. Então, eu vou pegar o conjunto A e vou unir com B. Então, união basta estar em um dos conjuntos e ele vai pertencer à união. Então, vamos lá. Conjunto, o elemento 1 está nos dois. Bom, ele pertence a um deles, pertence aos dois, inclusive, então ele vai para a união. O 2 também pertence ao conjunto B. O 3 pertence ao conjunto B. O 4 pertence ao conjunto B. O 5 pertence aos dois. O 6 pertence ao B. O 7 pertence aos dois. E o 8, o 9 e o 10 pertencem ao conjunto B. Então todos eles vão para a união dos dois conjuntos. E é isso aí, tá, gente? A união de dois conjuntos, então é isso. Basta estar em um deles. Mas lembrando, não repete os números. Aqui, ó, tem dois números 1 aqui, nos dois conjuntos, mas eu só escrevo ele uma vez. Tem dois números 3, também só escrevo uma vez. Tá? Isso é a união de dois conjuntos, então. Bom, nosso próximo exercício, então, agora aqui é letra C. Letra C, B interseção C. B interseção C, como é interseção, tem que pertencer aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então a gente começa aqui, ó, o 0. O 0 está no C, mas não está no B. Então não faz parte da interseção. Aí depois a gente tem lá o 1, que também está no B e não está no C.
então não faz parte da interseção também. Aí depois a gente tem o 2, que está nos dois conjuntos, então ele vai para a interseção. O 3 está só no conjunto B, não vai para a interseção. O 4 está nos dois, vai para a interseção. E aí depois o 5 está só no B, não vai para a interseção. Aí depois a gente tem o 6, o 8 e o 10 que estão nos dois conjuntos, então eles vão para a interseção. Então reparem, só os que tem nos dois conjuntos, ó, 2, 4, 6, 8 e 10, que vão para a interseção. Os demais aqui, que não fazem parte dos dois conjuntos ao mesmo tempo, não vão para a interseção. Agora vamos fazer então a letra C. A gente tem aqui a união B, interseção com o C. Aí o que fazer primeiro? Sempre que está dentro do parêntese, né? O que está dentro do parêntese faz primeiro. Já está pronto aqui em cima, né? A gente já fez aqui em cima. A união B está aqui. Então a gente não precisa resolver, já está lá. E depois a gente vai fazer a interseção deste conjunto, a união B, com o conjunto C. Então o conjunto A união B está aqui. Fazendo a interseção com o C é 0, 2, 4, 6, 8 e 10. A gente já tem também. Então, fazendo a interseção dos dois, agora interseção, né? É o que tem nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, a gente vai analisando um por um de novo. O 1 a gente não vai colocar, mas o 2 ele está nos dois, ó. O 1 não está, o 0 também não, mas o 2 está. Depois a gente tem o 4, que está nos dois, o 6, o 8 e o 10. Todos eles estão nos dois conjuntos. E esse, então, vai ser o nosso conjunto A união B, interseção com o conjunto C. Aí fica dessa forma aqui. Tá? Exercício 6, então, a gente tem aqui algumas diferenças, né? E tem um complementar aqui. Na aula passada, no outro vídeo que eu fiz, tinha um complementar lá que não existia. Esse aqui, vamos ver se vai acontecer a mesma coisa ou não. Tá? Mas primeiro vamos fazer a número 1 ali, então. A menos B. Bom, é tudo que eu tenho no A, né? Tudo que eu tenho no A, tirando o que tiver igual lá no B. Então, o que eu tiver aqui e tiver igual aqui, eu tiro fora. Mas eu olho para o A. Então, o 1 está no A, não está no B, então vai para a diferença. O 2 eu tenho no A, mas eu também tenho no B. Então, esse aqui não vai para a diferença. Daí o 3 eu tenho nos dois conjuntos também. Não vai para a diferença também. O 4 eu tenho só no A, então o 4 vai para a diferença. E o 5 eu tenho só no A, então o 5 vai para a diferença. E aí lembrando, né? O 6 aqui do conjunto B, eu não vou nem olhar para ele. A gente analisa os elementos do A. Eu vou olhar para os elementos do A, porque é A menos B, né? Então eu vou olhar para os elementos do primeiro, do A. E o que tiver igual lá no B, eu vou tirar fora. O que eu tinha igual, o que se repetia? O 2 e o 3. Então eu tirei fora, sobraram o 1, o 4 e o 5, tá? Aí ficam esses 4 aqui para vocês fazerem, é da mesma forma, analisa o primeiro conjunto aqui e tira o que tiver igual lá no segundo, tá bem? Bom, vamos ver esse complementar aqui então. Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer quando fala em complementar é olhar se o conjunto que está aqui em cima, ó, esse Czinho, se todos os elementos dele também estão no conjunto de baixo. Se todos os elementos do C, do de cima, estiverem no A, que é o de baixo, aí então a gente vai calcular o complementar. Aí a gente tem como descobrir qual é o complementar. Vamos ver se isso acontece. Bom, no C, que é o de cima, eu tenho 1, 2 e 4. Esses aqui todos têm que estar lá no A também. Então eu vou olhar o A. 1, 2, 3 e 4, está ali o 1, 2 e 4, beleza. Então todos os elementos que eu tenho no C, que é o 1, o 2 e o 4, também estão lá dentro do A. Tá? Então agora existe complementar, né? Então olha lá, todos os elementos do C também estão dentro do A? Sim. Então agora a gente calcula o complementar. E como é que se calcula o complementar? A gente faz o de baixo menos o de cima. Então vai ser o A menos o C. E aí tu vai calcular o complementar. Não, complementar de C em A, complementar do C no A, vai ser o A menos o C. Ou seja, vai ser o de baixo menos o de cima. E aí é uma diferença também, né? É a mesma coisa que a gente fez lá. Lá a gente fez A menos C, agora A menos B, agora a gente vai fazer A menos C. Então, fazendo o A menos C, o que tiver igual aqui, eu tiro fora. Então, olha lá. Vamos lá. Eu tenho 1 no A. Tenho 1 no C também.
Então ele não vai ir, tirei fora. Eu tenho 2 no A, eu tenho 2 no C também, então eu tiro fora. Aí o 3 eu tenho no A, mas não tenho no C, então o 3 vai para o complementar. O 4 eu tenho no A e eu tenho no C, então o 4 não vai para essa diferença aqui do complementar. E o 5 que eu tenho no A, eu não tenho no C, então o 5 vai para esse conjunto. E aí tá pronto, gente. Então, complementar do A em B são esses dois elementos. Ou seja, se esse aqui, todos os elementos desse, estiverem dentro desse outro, né, todos os elementos do conjunto que está aqui embaixo, estiverem dentro do conjunto de cima, eu vou olhar, aliás, o contrário, todos os elementos do conjunto de cima estiverem dentro do conjunto de baixo, então eu vou olhar para esse conjunto aqui, que é o maior, e tudo que tiver igual lá, eu tiro fora. O que sobrou é o 3 e o 5, esse é o meu complementar. Tá bem? Bom, gente, o 7 então fica para vocês fazerem, tá? Aí esse aqui eu vou deixar para vocês fazerem também. E se tiverem dúvidas, me mandem uma mensagem aí, que eu estou pronto para responder vocês, tá? Isso aí, galera. Até a próxima. Então, tchau, tchau, gente. Ah, e não esqueçam, olha só, precisando de algum exercício, né, gente? Me mandem, tá? Me mandem mesmo. Não vão ficar esperando as coisas acontecerem, tá? Manda mensagem que eu resolvo para vocês e mando a resolução, mando a dúvida de vocês, eu procuro esclarecer ela para vocês, tá? Isso aí. Tchau, tchau.